Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e o vídeo de hoje é para falar sobre pés. Sobre pé? É, isso mesmo. Bom, nos últimos vídeos, no último vídeo, na verdade, anterior, eu falei um pouco sobre a minha experiência com a corrida. E depois da lesão que eu tive, eu comecei a me focar de novo em estudar pés, porque eu fui recomendada para melhorar mais rápido, a fortalecer a musculatura do meu pé. E eu, como endocrinologista, isso não é um tema tão distante daquilo que eu já faço, porque a gente, inclusive, tinha um ambulatório de pé na residência que eu fiz, né, lá no IED, para cuidar de pessoas portadoras de diabetes e que tinham complicações nos pés. Inclusive, tem vídeos aqui no canal falando sobre pé diabético, inclusive já com entrevistas, enfim, já é um tema que até já apareceu aqui. Mas agora eu quero dar uma aprofundada nesse tema. Então, conhecer a anatomia do pé, aprender ali aqueles exercícios básicos é algo que eu até já sabia. Mas quando me recomendaram realmente fortalecer meu pé para que isso me ajudasse na corrida, eu resolvi ir mais a fundo. E se a gente parar para pensar, veja como faz sentido, né? Quer dizer, o nosso pé é a base de tudo. A minha personal leader sempre disse que todo mundo deveria treinar mais, fazer mais exercício para glúteos, porque o glúteo é a base da coluna, é o que sustenta todo o resto. E o pé é que sustenta tudo. E realmente, e quando eu comecei a pesquisar mais a fundo, começou a aparecer para mim esse tal do algoritmo danadinho, o tal do movimento barefoot. O que significa isso? Barefoot é uma palavra que significa pés descalços em inglês. E existem muitos perfis. Lá fora, assim, no perfis internacionais, um monte. E no Brasil agora estão começando a aparecer também alguns de pessoas ligadas ao movimento barefoot. Qual que é a lógica por trás disso? Então, o nosso pé, ele foi feito para... Se a gente for para pensar, pensa num tripé de câmera fotográfica. Se você coloca o tripé em pé fechadinho, ele vai ficar bambo. Agora, se você abre o tripé, ele fica mais estável. E a mesma coisa é o nosso pé. Se o nosso pé está preso, espremido num sapato, ele nos dá uma certa sustentação. Mas se ele está livre, os dedos conseguem se abrir e essa musculatura consegue se espalhar, a nossa sustentação é outra. Então, acredita-se que esse uso dos calçados apertados ao longo dos anos foi fazendo com que o pé das pessoas começasse a ficar todo cheio de deformidades. Se a gente for para pensar, joanete, esses pés, os dedinhos todos fechadinhos assim, isso é algo tão comum e é tão óbvio, mas a gente não para fazer a conexão de que isso tem a ver com o uso de calçados que não foram feitos para o formato do pé humano. E existem, inclusive, livros falando sobre isso, né, de um século atrás. E parece que existe uma teoria que também os calçados apertados, eles são assim por algum motivo, né? Enfim, eu não vou entrar nesse mérito porque eu também não me aprofundei tanto nisso. Eu não gosto de falar daquilo que eu não me aprofundei muito para falar. Mas existe essa teoria, se você tiver curiosidade também pode ir atrás para ver isso em outros perfis. Mas falando do ponto de vista médico e funcional, quando você começa a voltar a deixar o seu pé descalço e o seu pé livre, no começo a gente sente até um pouco de dor e desconforto, porque essa musculatura ela tá meio que atrofiada. E a galera do movimento Barefoot, eles realmente recomendam muito exercícios. Então, eu vou depois fazer um vídeo com uma sequência de exercícios aqui para o pé para vocês. Isso vai servir não só para quem tem diabetes, que é muito importante, mas para qualquer pessoa que queira não ter mais dores na coluna, não ter mais desconforto ao longo do dia, né? Quer dizer, um pé apertado num sapato que não cabe na gente é algo que nos incomoda profundamente e a gente acaba se desconectando desse pé, né? Enfim, hoje em dia eu olho um salto alto, bico fino, chega a me dar até arrepio. É interessante como a gente vai mudando o nosso olhar depois que a gente começa a estudar, né? E qual que é a lógica? Então, se a gente pega um pé, o pé ele tem um arco. E dependendo do tipo de sapato, primeiro, se o sapato compensa esse arco, essa musculatura ela vai ficando fraca. Então, quando você sai do calçado, o músculo não consegue mais sustentar esse arco. E esse arco é importante para o movimento do pé. Os dedos eles têm que estar livres e abertos, né? E se esses dedos estão juntos, a gente perde também mobilidade, a gente perde inclusive a capacidade de fazer o arco do pé. E essa musculatura fraca, essa pele enfraquecida, isso vai fazendo com que você tenha calosidades, você tenha deformidades, isso vai piorando a tua saúde. Quando você começa a trabalhar o seu pé ativamente, fazendo alongamentos, fazendo exercícios
Eu sempre ensinei para os meus pacientes o exercício de puxar a toalhinha com o pé, mas eu prometo a vocês que eu vou gravar um vídeo para falar sobre isso, tá, meus amores? Assim, a sequência de exercício. Você começa a fortalecer essa musculatura, você começa a levar mais sangue para essa região. Isso vai facilitar, por exemplo, recuperação de lesão, recuperação de feridas. Hoje em dia existem inclusive aparelhos para abrir esse pé, separadores de dedos. E principalmente, você começa a adequar os seus calçados para calçados barefoot, que são calçados realmente mais largos na frente, com espaço para os seus dedos, com a sola bem fina, que mantém a sua capacidade de perceber o chão, né, que eles chamam de, quer dizer, zero drop, ou seja, sem nada de salto, e com o solado que te protege, mas que não impede você de perceber, de ter essa propriocepção, ou seja, é quase que um tato no pé, que é tão importante até pra gente evitar lesão, enfim. Isso permite com que o seu pé vá ficando cada vez mais saudável. E, gente, quando eu comecei a ver e ler sobre isso, isso me encantou de um jeito tão absurdo que eu comecei a, assim, fazer exercício pro pé direto. Eu tô há mais ou menos 3 para 4 meses, eu me lesionei entre novembro e dezembro. Em dezembro eu comecei a fazer, mas mais certinho a partir de janeiro desse ano. E eu já notei diferença no formato do meu pé. Eu, enfim, voltei a correr e não tô tendo mais dor como eu tinha antes, zero dor, inclusive. Eu comecei a pensar em trocar um pouquinho os meus calçados. Eu cheguei a comprar no passado um calçado barefoot, eu tô já querendo comprar outros, mas quem me acompanha aqui sabe que eu tô num ano sem compras, então essa é a minha meta para quando eu puder voltar a comprar, adquirir mais calçados e começar a eliminar aqueles calçados que não me fazem bem, que me deixam desconfortável. Não tem porquê a gente já tem tanto... Pensa, gente, a gente já tem tanto desconforto nessa vida. Um sapato não tem que ser mais um desconforto, muito pelo contrário, ele tem que ser o nosso ponto de conforto, que é pra gente poder aguentar todo o resto. Se o nosso pé tá saudável, se o nosso pé tá firme, tá ancorado e confortável, gente, a gente conquista o mundo. Agora, não dá pra conquistar o mundo num sapato apertado de salto alto, bico fino. Brincadeiras à parte, eu sei que tem gente que gosta, eu sei que em relação à moda isso é muito bonito e eu não tô negando, bonito mas eu de verdade optei por fazer essa mudança, essa transição e não apertar mais os meus pés desnecessariamente. Enfim, na verdade eu nem sou especialista nessa questão de reabilitação do pé, o profissional especialista nisso é o fisioterapeuta e existem fisioterapeutas incríveis que falam só sobre isso. Eu até vou procurar umas recomendações aqui de canal ou de perfis para deixar para vocês na descrição desse vídeo. Mas eu achei muito importante trazer esse conceito para vocês, até porque a questão de dores nas costas e a questão das pessoas que têm diabetes, isso é sempre muito importante para mim, enquanto endocrinologista. E eu queria muito que todos os meus pacientes com diabetes pudessem ter acesso a essa informação, mas para quem não tem diabetes também, porque eu não tenho e está fazendo grande diferença na minha vida. E só para finalizar, em relação ao tênis, eu falei que esse vídeo ia ser também sobre tênis de corrida, né? Quer dizer, eu comecei a pesquisar bastante sobre tênis, eu testei alguns modelos de tênis, um com mais amortecimento e os outros 2 mais básicos. E eu confesso que eu me adaptei melhor aos tênis mais básicos e eu não entendi o porquê no início. Eu cheguei a comprar um tênis assim que era mega caro numa promoção, que continuou caro, mas não tão caro. Que é um tênis assim super tecnológico, super bom, com um alto amortecimento. E eu não me adaptei de verdade àquele tênis ainda. E depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre barefoot, eu tô começando a me questionar em relação a você tentar substituir o pé nessas questões, né? Quer dizer, a musculatura do pé, através de enfim, solados muito fortes e tudo mais. E aí eu me lembrei, eu sei que isso vai gerar super polêmica, tá? O que eu tô falando pra vocês aqui são reflexões. E como eu disse, eu não sou especialista na área, quem é o especialista é o fisioterapeuta. E talvez os fisioterapeutas possam até falar um pouco melhor sobre isso com vocês do que eu. Mas eu me lembrei de um documentário que eu assisti no Netflix há um tempão atrás, chamado Lorena de los Pies Ligeiros. É a história de uma ultramaratonista. Agora eu não tô me lembrando se ela é da região dos Andes, eu não me lembro se é Chile ou Peru, enfim, não tô me lembrando aqui agora, mas ela é uma das grandes vencedoras de ultramaratona de corrida,
e ela corre com uma sandalinha de couro, que é a sandalinha que ela usa todos os dias e que acho que eles mesmos fazem no povoado que ela mora, com aquela roupinha dela, que é a roupinha de todo dia, porque faz parte da cultura do povo dela correr e percorrer longas distâncias por conta de, né, trabalhar com a terra e tudo mais. E quando ela começou a ganhar as competições e ficar famosa, marcas de tênis mandaram presentes para elas e ela não se adaptou, ela dava para os outros, porque para ela não consegue correr com aquilo, ela só consegue correr de pé descalço, né? No caso, aquela sandalinha barefoot, que ela quase pé descalço que ela usa. Quando eu assisti esse documentário foi antes de eu estudar sobre tudo isso e eu achei aquilo assim muito louco. Eu falei, meu Deus, como que essa pessoa não se lesiona? Deve ser alguma coisa em relação da genética dela. E hoje começou a fazer muito sentido, tanto que eu revi recentemente esse documentário e tô aqui indicando pra vocês. Então, na verdade, falar sobre barefoot é algo que provavelmente eu vou falar mais vezes aqui. Eu tenho o desejo de convidar profissionais especialistas na área para trazer mais conteúdo embasado para vocês. Se tiver algum fisioterapeuta aí me assistindo, coloca nos comentários a sua opinião a respeito. Eu acho que esse é um tema muito bacana, que faz a gente repensar muitas coisas, faz a gente repensar muitas verdades que são colocadas pra gente sem questionamento. E tudo bem, pode ser que depois as pessoas descubram que não é bem assim, que para correr precisa realmente ter o tênis e tudo mais, mas não existe contraindicação em você dar atenção pro seu pé, cuidar dele, trabalhar essa musculatura, fazer alongamento, fazer massagem, cuidar dessa pele e usar sapatos confortáveis. Isso com certeza não tem contraindicação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo começar a criar muita polêmica, provavelmente eu vou gravar outro aí respondendo perguntas. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Para mim tem sido muito legal ter essa experiência de cuidar, me conectar mais com o meu pé, com a minha base, né? Com a minha raiz. Me recentrando, me reconectando, e eu espero que isso também faça sentido para você. Eu espero que isso também te desperte a pesquisar mais, a ir atrás de mais informação. E se você gostou também, não esquece de me sinalizar. Eu também não quero receber só tomate, viu, gente? Se você gostou também, não esquece de sinalizar e de repente mandar esse vídeo para alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Bom, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar, de dar aquele joinha, de me seguir, e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.